Sejam bem-vindos a mais um episódio da Sólido Convida, muito além dos cuidados com a pele. É de extrema importância que você entenda um ciclo e os pilares da beleza, né, que vai refletir na sua pele. E os nossos episódios focam esses pilares, né? Então, a gente tem trazido excelentes convidadas, toda especialista na área da saúde, em diversas ramificações, que vão ajudar você a entender melhor e a se preparar melhor. Olá, minhas queridas, nós estamos aqui no nosso 6º episódio com a nossa convidada Renata, do Espaço R. Renata, você pode se apresentar, contar um pouco da sua trajetória, principalmente nessa área maravilhosa que você atua, que é a área do esporte? Sim. Olá, tudo bem? Eu sou Renata Bastos, professora de Educação Física. Quero agradecer a Heloísa a oportunidade de estar aqui conversando com vocês no 6º episódio, né, desse podcast. E eu tenho uma trajetória que eu nunca quis ter outra profissão. Aos 10 anos de idade, eu escolhi ser educadora física e vou completar 25 anos de formação agora no ano de 2025. Olha que legal, Renata. Quando a pessoa já desde pequenininha sabe o que quer, só pode dar numa profissional maravilhosa, né? Muito obrigada. A Sólido, ela tem essa preocupação, sabe? Então, esse espaço, né, esse momento, esse podcast do Sólido Convida, é muito além dos cuidados com a saúde. E pensando nisso, né, você pode falar para a gente, né, por que a atividade física é fundamental para a saúde? Antigamente, a gente conhecia algumas pessoas que praticavam exercícios. E hoje, a gente se assusta quando a gente conversa com alguém que não faz nada, que ainda opta pelo estilo de vida sedentário. Hoje não tem mais desculpa para você viver bem, para você envelhecer com autonomia, que é uma bandeira que eu levanto e eu defendo. Você precisa sim criar, além de uma poupança de dinheiro, uma poupança de músculos. Esse é um termo muito utilizado para que você tenha cada vez mais qualidade de vida. Muito legal, a gente sempre está falando sobre isso, né? Quando a gente pensa na saúde, na beleza, né? No cuidados com a pele, a gente está sempre pensando nessa visão holística, né? De como cuidar da saúde. A atividade física ela é essencial para ter uma pele bonita, para ter uma saúde boa. Renata, você pode falar para a gente como que a atividade física vai ajudar na questão cardiovascular e como é que vai valorizar o músculo? Que tipo de atividade a pessoa deve fazer para ela poder ter esses benefícios? Eu gosto sempre de tratar da seguinte forma: organiza a sua agenda, porque é impossível você, em 1.400 e poucos minutos que você tem no dia, não ser capaz de ter 50 minutos para treinar. Então, a primeira coisa é organizar a sua agenda e colocar o exercício físico na sua rotina de vida, no seu estilo de vida, né? E daí, o que a gente vai fazer? Você procura uma atividade que você gosta, que você sente mais prazer, para que você se dedique a ela. E você, dentro disso, procura uma atividade também que desenvolva o seu corpo de uma forma completa. A gente precisa da parte de condicionamento físico para exercer muito bem as funções do dia a dia e a gente precisa da parte muscular para ter a sustentação do corpo. Habilidades naturais como pegar uma sacola, guardar alguma coisa um pouco mais pesada em cima de um armário, essas habilidades naturais, elas são desenvolvidas através do exercício físico. E eu quero fazer um complemento. As pessoas precisam entender a diferença em atividade física e exercício físico. Você sabe, Heloísa? Não. Não, vou te contar agora. Tá bom. O que acontece? Atividade física é tudo que você faz em movimento a qualquer momento. Durante o dia, no cotidiano. Exatamente. Caminhar pelo centro da cidade, fazer uma compra, o carteiro quando entrega a carta, o coletor de lixo, a moça que faz a limpeza de uma residência. São praticantes de atividade física, são pessoas em movimento. O exercício físico, ele é orientado e dosado
de acordo com a necessidade do indivíduo. Então, as pessoas precisam entender essa diferença. O exercício, ele é orientado, corrigido e elaborado para a necessidade individual. Então, com o home office, né, que as pessoas trabalhando, ficando muito tempo sentada, o que você orienta as pessoas em relação à atividade? Se a pessoa, por exemplo, fizer os 50 minutos do exercício, ela está livre da atividade ou é um conjunto? É um conjunto. A pessoa que treina, ela exerce melhor as funções do cotidiano. É assim que funciona. Seria 50 minutos mesmo de treino? Quantas vezes por semana? Se você só tiver 20 minutos por dia, treine 20 minutos. A recomendação é: não seja parado de maneira nenhuma. Daí a pessoa pode aproveitar, por exemplo, vai na padaria, vai caminhando, né? Fazer movimento dentro de casa, né? Sim. Isso tudo ajuda. Então, essa é a parte da atividade. Exatamente. Renata, você pode falar para a gente um pouco também sobre quais os benefícios do exercício físico e da atividade física, agora que a gente já sabe qual a diferença, né? Para a saúde mental? Sim, a estar em movimento, você produz os hormônios da felicidade e do bem-estar. A endorfina, a ocitocina, a serotonina. Você nunca sai de um exercício triste. A verdade é essa. Você pode até sentir exaustão pela prática, mas você tem uma sensação de bem-estar muito boa, muito positiva. E isso ajuda com que você tenha clareza nas suas próximas decisões, né? Então, assim, pessoas que têm problemas de esquizofrenia, ansiedade, depressão, são pessoas que são beneficiadas pela prática constante de exercício. Então, muito interessante. A gente tem visto, né? Eu, por exemplo, tenho escutado alguns cientistas falando sobre o quanto que o músculo vai influenciar no bem-estar da saúde mental e também emocional das pessoas. E que não é mais, hoje as pessoas não estão mais preocupadas em fazer atividade física para ficar bonito. É um resultado também, né? Mas também está ligado à questão da saúde. Então, como que você recomendaria, por exemplo, para as pessoas que não têm tempo para frequentar uma academia? Como é que elas poderiam fazer alguma coisa que fosse democrático, que ela pudesse fazer de maneira que ela tivesse uma condição de fazer isso sozinha, por exemplo? Na verdade, é muito difícil você recomendar a prática sozinha, porque as pessoas precisam da correção. Porém, movimentos básicos de sentar e levantar do sofá diversas vezes, você vai aumentar um pouquinho a força das pernas. Se você na própria parede fizer uma flexão de cotovelo, você tem aí um pouco de fortalecimento de membros superiores. Então, a gente precisa estar sim nesse constante movimento com fortalecimento. E qual é o principal benefício? É você resgatar a sua autoestima, a sua confiança. Tem uma história muito bonita que aconteceu essa semana. Tem uma aluna do estúdio que ela está treinando há 6 meses. E ela é super dedicada, ela não falta. E esses dias ela falou assim para mim: Rê, eu coloquei um vestido depois de muito tempo. E eu me senti muito feliz, porque eu vi muita diferença. Então, esse resgate mesmo da pessoa, o exercício ele traz. Então, é a prática constante de exercícios relacionados à força e resistência. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né, eu dou aula de coach para formação de liderança, e eu sempre recomendo, às vezes a pessoa fala, mas eu trabalho, eu estudo, eu não tenho tempo. Eu recomendo pelo menos que faça uma caminhada, porque a caminhada ela é democrática, né? A pessoa pode fazer no momento que ela tem, livre, né? Pode acordar meia hora antes, pelo menos, né? Se não consegue frequentar uma academia, ter um instrutor, por exemplo. Então, caminhar seria também uma possibilidade, né? Sim, é um excelente começo. É um excelente começo e tem algumas dicas muito simples. Um tênis confortável que tenha um pouco de amortecimento, uma meia de poliamida. Precisa guardar isso, porque quanta gente saiu para caminhar a primeira vez
e desistiu porque teve uma super bolha no pé. Usou uma meia de algodão. Então, um tênis com pouco de amortecimento, uma meia de poliamida e uma roupa confortável. Agora é uma época que esquenta muito, então protetor solar, né, e uma viseira ou boné também são fundamentais. Legal. É um começo muito positivo, muito. E a pessoa, à medida que ela vai caminhando, ela vai gerando, né, as dopamina, serotonina, oxina, tudo, né, e endorfina, e ela vai se sentindo melhor e com isso ela vai buscando mais atividade, Sim, né, mais exercício. geralmente é assim que funciona. Quem nunca fez uma resolução de começo de ano? Vou treinar, vou Então, fazer essa é ginástica. outra coisa interessante, né? A gente está chegando aí no final de ano e tá todo mundo não, mas muitas pessoas falam, o ano que vem eu vou começar. Por que não começar já, né, Renata? Eu penso sempre isso. Por que deixar mais uma vez para depois? Verdade. E outra, começa com o que você tem. Faz o que você pode. Exatamente, Né? sabe? Tem que simplificar. É verdade. Eu tenho o hábito de criar rotinas na minha vida. E uma das partes que é mais difícil para mim, principalmente depois da pandemia, é voltar à minha rotina de atividade física. Que antes da pandemia eu até corria, né? Participava de corrida de rua. Sim. E acabou que com a pandemia eu acabei dificultando a minha rotina e meus hábitos. Então, na verdade, quando você começa a criar uma rotina de atividade física, todas essas proteínas, tudo isso que o seu corpo vai gerar, vai criar, vai movendo você a ter essa necessidade, né? Então, assim, não é que você vai acordar e falar, vou correr para academia, vou malhar, tal. Não é essa alegria, na verdade. Mas o seu corpo vai pedir, ele vai exigir de você, né? Não, tá na hora, você tem que ir, eu preciso, né? Sim. E eu sinto isso, sabe? Sim. Então, até agora eu estou colocando uma rotina de começar mais cedo. Antes de fazer qualquer coisa, acordo meia hora antes, faço meus treinos para depois começar a minha vida normal. Porque se a gente começa, é o trabalho, é a escola, né? É a casa, aí acaba tirando a gente do foco. Então, de manhã eu cuido de mim, depois eu cuido do resto. Sim. Né? Eu acho que isso é bem interessante. Você poderia falar para a gente se existem exercícios específicos para determinado momento de fases da vida? Sim. Então, em que momento que a pessoa deveria fazer determinado tipo de exercício ou outro tipo de exercício? Porque, na verdade, em todos os momentos da vida a gente tem que praticar, né? E mais do que nunca agora, que a gente já sabe que sem a musculação a gente não vai ter uma vida longa saudável. Então, para ter uma vida longa saudável, precisa ter um estoque de musculação. Você começou falando sobre isso, né? E eu só vou conseguir esse estoque de músculo praticando atividade, exercícios direcionados, né? Para que eu tenha esse efeito. Então, eu, por exemplo, estou com 61 anos. Eu quero chegar a ter uma vida longa, né? Mas eu quero ter uma vida saudável. Sim. Então, qual seria... Em que momento você acredita que as pessoas deveriam estar colocando mais musculação, ou desde o começo, e dependendo da idade, o que ela poderia estar fazendo? Você consegue dar uma pequena orientação? As crianças, elas precisam conviver, elas precisam aprender sobre vitórias e derrotas e sobre a superação. Então, até 12 anos, eu recomendo os esportes coletivos, a natação, as lutas, o judô, o futebol, né? São atividades para que elas convivam e aprendam também sobre os adversários, né? Quando a gente chega numa fase do desenvolvimento que, por exemplo, nas meninas já passou a menarca, elas tiveram essa primeira menstruação, que o corpo está começando a amadurecer um pouco mais, o que eu recomendo? Exercícios de resistência. Elas podem fazer ginástica, os meninos podem ir para musculação orientados. Agora, passou dos 20 anos, 25 anos, é fundamental o trabalho de força e resistência. Eu não estou nem falando sobre hipertrofia, não estamos falando sobre pessoas musculosas e grandonas, estamos falando de pessoas que sustentam o corpo em determinadas posições por várias horas. Você precisa treinar de maneira que você suporte a sua jornada de trabalho, que você fique em pé numa fila se você precisar, que você carregue sacolas pesadas. Então,
A partir dos 20 anos, eu colocaria que é prioridade trabalhar força e resistência. A ginástica proporciona isso. Hoje nós temos diversas modalidades. Mas eu gosto da dança. Como é que fica? A dança vai desenvolver muito mais a parte cardiovascular do que a parte de músculos. Porém, não quer dizer que seja ruim. Seria bom você dançar e complementar. Dança e ginástica localizada. Perfeito. Dança e musculação também. Essa combinação traz tudo que a pessoa precisa. Mais ou menos assim. E um dado muito importante, atendo também alunos com Alzheimer, com demência. Em qualquer idade você consegue restabelecer o ser humano. Ah, tá com 80 anos, não vai treinar. Vai sim. A força da perna melhora, a marcha, que é o ato de andar, que um idoso, com o passar do tempo, ele vai andando com o pé cada vez mais próximo ao solo, ele consegue fazer exercícios que ele melhore o ato de se deslocar e tenha cada vez mais autonomia. Eu defendo que a prática do exercício físico ela aconteça em todas as idades. Então, aí no caso do exercício físico para o idoso, ele tem que ter um acompanhamento, né, Renata? Sim. E esse acompanhamento não pode ser da acompanhante. Isso é um cuidado que as pessoas têm que tomar. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu ajudo, mas precisa dosar corretamente. O idoso, ele desenvolve o intelecto através da contagem do exercício, através do número de repetições, o sentar e levantar. Tudo isso é importante que seja com orientação e supervisão. De um profissional. Sim, né? De um profissional capacitado. Isso é extremamente importante. Então, buscar mesmo a ajuda de um profissional, né? Se não tiver condições de buscar, por exemplo, uma academia como a da Renata, né? Buscar pelo menos uma orientação nas prefeituras, eu sei que tem nas cidades, né? Direcionado para o pessoal da terceira idade. Os programas para idosos são maravilhosos. A nossa cidade tem Lorena um programa lindo. Inclusive. Verdade. Então, aproveitar esses programas, se inscrever, utilizar isso e cuidar da saúde. E a qualquer momento, isso é fenomenal, né? Sim. Que a gente não tinha essa percepção. Isso é algo bem recente, né? São estudos agora, a partir de 2012, que trouxeram isso para esse conhecimento para a gente, né? Da importância da atividade física a qualquer momento. Sim. Inclusive, não era nem um tópico que eu ia abordar, mas inclusive o uso da creatina, né? Que a qualquer momento também a pessoa pode melhorar a saúde mental, tudo isso, né? Hoje a creatina é o suplemento mais pesquisado no mundo, mais pesquisado e mais estudado. E os benefícios, eles são muito abrangentes. Ela tem muito mais benefícios do que contraindicação. Então isso é fenomenal. Sabe, uma coisa também que eu queria ver com você é a questão das barreiras, né? Quais são as barreiras mais comuns das pessoas para elas irem para uma academia? Assim, a academia é um ambiente lindo, maravilhoso, mas ele é um pouco hostil para quem começa, né? Às vezes a pessoa chega fora do peso ali, aí tem muito espelho, né? A pessoa às vezes não se sente confortável e às vezes o resultado não é tão rápido, né? Não dá para você chegar em 1 semana, 2 semanas e já ter, né, perdido. Sim. Então, o que a pessoa que vai assim para uma academia, ela tem que buscar em termos de motivação para ela manter essa rotina, né, e não desistir? Sim. Eu falo que antes de constância e motivação, ela precisa entender a importância da disciplina. Os resultados só aparecem com o treino constante, com o treino regular. Então, o que acontece? Primeiro, eu sugiro que você experimente vários ambientes. Faça aula experimental em várias academias e estúdios, para que você encontre um lugar que você se sinta bem. Hoje, o público das academias ele mudou muito. Então, você tem jovens, adolescentes e pessoas acima de 80 anos no mesmo ambiente. Por quê? Porque todos buscam saúde. Então,
é quando você encontra um local que te faz essa sensação de bem-estar, é o primeiro ponto. Não fique aonde você não sente que você é parte. É fundamental que você entenda isso. Agora, começou, não adianta ir uma vez na semana. Eu gosto muito daquela conta. São 7 dias na semana. Você foi você perdeu 6. Né? São 6 dias de repouso. Você foi 3, você descansou 1, você tem mais 2 para complementar. Então, se eu pudesse, assim, qual é a sua fórmula? Quem me dera, né? Mas assim, eu recomendaria que você organizasse a sua rotina para 3 vezes na semana. E outra coisa importante, celebrar os pequenos resultados, porque as pessoas querem a longo prazo, né? Ninguém faz a conta de quanto tempo demorou para engordar X quilos, mas ela quer emagrecer 20 em uma semana. Isso é uma coisa muito ruim. Então, assim, celebra que você foi treinar 3 vezes na semana. Celebra que você já usou uma roupa que serviu melhor porque reduziu o seu inchaço. Celebra que daqui a 2 semanas a sua fome reduziu, você dorme melhor e você tem assim uma sensação de bem-estar durante todo o dia. Então não adianta você pensar só na balança. Você tem que pensar no conjunto todo. E É. mais uma vez, é disciplina como a gente tem para acordar e escovar o dente. Não tem outro Perfeito. exemplo. Perfeito. Eu ia te perguntar sobre estratégia, mas você já até falou para a gente sobre estratégia. E essa questão da disciplina, de como escovar o dente, eu também quero mostrar para vocês os produtos da Sólido, que também estão relacionados com disciplina. Então, assim, a Sólido, por exemplo, ela tem um ácido hialurônico, que vai cuidar da hidratação da sua pele, ajuda a melhorar as linhas de expressão, ajuda a melhorar a textura, o brilho, a niacinamida, que vai ajudar a tirar manchas da pele, vai manter a sua pele mais viçosa, né? E você pode fazer uma rotina, como escovar os dentes, por exemplo. Então, você pode lavar com um sabonete próprio para a sua pele, a gente tem sabonete de laranja, tem sabonete de melaleuca, você lava com sabonete, seca com uma toalha para o seu rosto, não mistura a toalha do corpo com o rosto, usa o ácido hialurônico, usa a niacinamida. Uma coisa muito interessante que a Renata falou, que acima dos 20 anos de idade, você tem que começar a fazer a musculação ou exercício voltado para você ter um estoque de músculo. E uma coisa interessante também é o seguinte, a partir dos 25 anos de idade, as pessoas, no geral, elas param de produzir, ou melhor, cai a produção do ácido hialurônico, que é uma produção normal. Nós temos até os 25 anos. Então, quando começa a cair essa produção do ácido hialurônico, vai começando a cair o colágeno também. Sim. Então, a reposição você usar o ácido hialurônico, por exemplo, na sua pele, no seu skincare, ajuda a produção do colágeno. E a gente tem 2 tipos de colágeno, tem o colágeno 1, colágeno 2. O 2 vai cuidar das partes de osso, né, das articulações, o 1 da sua pele. Então, em determinado momento, é bom procurar um profissional da área da saúde que possa te orientar para você começar a fazer reposição de colágeno. Né? E o skincare, ele vai ajudar essa produção de colágeno. Ele vai ajudar você a manter a sua pele mais viçosa, mais bonita. Então, é um conjunto de coisas. Não é só eu fazer uma boa alimentação. Não adianta fazer só a boa alimentação. Tem que ter atividade física, Sim. tem que escovar o dente, né? Tem que fazer o skincare na pele. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa adotar para manter a saúde, para manter a pele bonita. Então, você faz uma atividade física, você vai desintoxicar o teu corpo, a tua pele vai sentir, Sim. vai refletir na sua pele, né? Sim. E aí, você cuida com o skincare, você vai ter uma hidratação melhor para a tua pele, vai melhorar a linha de expressão, as manchas. E aí, você tem uma boa alimentação, isso vai refletir lá no seu intestino, que vai melhorar teu cérebro, sua emoção. Quer dizer, é um conjunto de coisas que a gente tem que sempre listar. A gente não pode deixar de listar. Precisa dormir, porque no momento que eu estou dormindo, eu estou recompondo as minhas células, eu estou renovando as minhas células. Preciso dormir de 7 a 8 horas, pelo menos, né, Renata? Com uma boa noite de sono. Começa a escurecer, já vai pensando em relaxar para poder dormir. Né? Não use a internet o tempo todo, deixa o celular longe da tua cama para você tentar dormir realmente.
Nem que você tenha que fazer uma meditação para dormir, mas dormir é importante. Então, se você tem uma boa noite de sono, você começa o dia fazendo o skincare, você vai para uma atividade física, você tem uma boa alimentação, café da manhã, né? Um shot ajuda o despertar, né? As coisas vão fluindo. Sim. E os resultados vão acontecendo, né? E a gente tem que ajuda muito na desintoxicação. Você vai fazer uma atividade física, você vai desintoxicar, usar o desodorante natural. O desodorante natural, ele permite que você tenha vai suar de forma natural. E o seu cérebro se conecta com o seu corpo a partir da temperatura. Então é importante. Não é muito bom usar o antitranspirante, porque você não vai transpirar. O seu cérebro perde a conexão com o seu corpo e é importante para a sua pressão, para o seu bem-estar e para as suas... se você desintoxica na hora da atividade física, você vai desintoxicar as suas glândulas, que está fazendo um detox, você usando um desodorante natural, você vai transpirar normalmente. E o desodorante da Sólido, ele é cremoso e ele ajuda a você manter a sua pele hidratada, com um cheirinho bem agradável de melaleuca, ele é bem cremosinho e ele ajuda você a desintoxicar naturalmente. Então é um conjunto de coisas, a beleza, a saúde, a pele bem tratada, é um conjunto de coisas, né? Os 5 pilares da qualidade de vida. Perfeito. Falou do sono, falou da alimentação, falou da hidratação, falou da prática da atividade física e faltou só o gerenciamento de estresse, que eu acredito que o autocuidado, ele venha muito relacionado a isso. A gente teve aqui também uma convidada maravilhosa, a Eugênia, e ela falou sobre a meditação, o yoga, a respiração. Então, realmente é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer. Renata, eu vou pedir para você falar para as pessoas que seguem a gente onde que elas vão te encontrar, né? Como é que você oferece seu serviço, e também seu perfil na rede para te seguir. E também deixa uma dica para o pessoal, uma dica que seja uma coisa que seja assim, mais fácil deles começarem, sabe? Para quem ainda não começou. Eu tenho um pequeno estúdio aqui na cidade de Lorena, atendo com hora marcada, pequenos grupos. Tenho um projeto de corrida, que é o nosso projeto Fôlego. É para todas as idades, para todas as pessoas que desejam iniciar a prática da corrida ou que querem aperfeiçoar as habilidades que elas já têm, né? A minha dica, ela nunca vai ser diferente. Organiza a agenda e vai. Só vai. Tem que ser simples, porque quando você começa a criar muitas coisas, você não consegue dar continuidade. Começa pequeno, começa com o que é possível para você e principalmente celebre semanalmente. Nem que seja assim, estou celebrando ter ido 3 vezes na semana. Pequenas celebrações vão trazer grandes conquistas. Renata, E fenomenal. a gente não precisa nem de tanta coisa assim. A gente precisa desse pontapé inicial com disciplina. Assim funciona, pelo menos para mim. Muito legal, Renata. Renata, eu quero agradecer imensamente você ter estado aqui com a gente nesse episódio muito importante, né? Todas as dicas, todas as orientações que você passou. Eu quero pedir para você que nos segue, né, se isso faz sentido para você, se você está gostando dos nossos episódios, das nossas convidadas, né, curte, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, né, porque isso pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, porque traz saúde, sabe, traz bem-estar, traz beleza, essa beleza natural, sabe, a beleza sua, a beleza pessoal, de cada um, da sua individualidade. Então, valorizem isso, compartilhem isso, por favor, porque vale a pena para chegar em mais pessoas. Renata, a gente tem aqui para você um kit dos produtos da Sólido para você experimentar. A gente vai estar patrocinando a equipe de corrida da Renata, gente. E eu vou começar a correr com eles também. Olha, amei. Eu saí daqui com muito mais benefícios do que eu imaginava. Olha que legal. Muito obrigada. Heloísa, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por defender produtos tão especiais, né? Naturais, acessíveis às pessoas
e que elas entendam que isso aqui é também pelo autocuidado, né? É por elas. E uma última frase que faz muito bem para mim, pode ser útil também. Não pare até se orgulhar. Isso. Obrigada. Obrigada.